Empreender em startups e investir nesse setor são dois lados de uma mesma aventura inovadora. Mas para ambos, o fator financeiro é uma preocupação. Nós fizemos 54 investimentos nos últimos 10 anos, através de 3 fundos de investimento, e temos que fazer mais uns 30 nos próximos 3 anos. Então é quase um investimento por mês que a gente está realizando, todos nessa área de empreendedorismo inovador. Para fazer esses 54 investimentos, foram mais ou menos 5.500 empresas que a gente tem catalogadas do Brasil todo, nesses 10 anos. A gente sempre recebe 40, 50 oportunidades por mês, que a gente faz a análise, para depois fazer um investimento por mês. Assim, uma startup empreendedor precisa muito de apoio nesse início, né? Então tem alguns caminhos, tem como você pegar um investimento anjo, como a gente pegou, e também você ir para uma aceleradora ou até conseguir rodar o seu negócio. Mas o objetivo de um empreendedor é fazer com que, a gente chama de rampa, você tem uma rampa maior, é o quê? Aquele tempo de sobrevivência, você vai conseguir testar várias vezes o seu modelo ou modelos diferentes, até chegar no modelo ideal. Nós temos uma rede de investidores que vão desde pessoas físicas, famílias, até investidores institucionais, fundos de pensão, bancos de desenvolvimento, BNDES, como um banco de desenvolvimento nacional. Esse pessoal, ele investe nos fundos geridos pela Incid, e a Incid faz uma seleção de oportunidades inovadoras para serem investidas. E aí a gente pega esses recursos desses fundos, investe nas empresas em troca de uma participação acionária. Aí depois a gente ajuda as empresas a crescerem e depois a gente vende essa participação e retorna para os investidores 5, 6 vezes mais do que eles investiram. Essa é a ideia. Essa experiência que você citou que a gente teve no Chile foi no Startup Chile. Então a gente passou no programa de aceleração lá durante 6 meses. A gente ainda estava validando a ideia. Eles dão um incentivo financeiro de 120 mil reais. Não pegam equity, mas você tem que dar o que eles chamam de give back, dar uma ajuda à comunidade. O que é muito bom, porque você ajudando outro empreendedor, você também está aprendendo. E aí depois a gente veio para Belo Horizonte, participamos do outro programa de aceleração, que é o CID, que é um programa do governo de Minas Gerais, para acelerar também as startups, com o mesmo propósito que o Startup Chile, e aqui dentro de casa. Então foi ótimo, e foi de fato onde a gente virou a chave. Onde a gente teve uma oportunidade de ir para o Vale do Silício, no Google, ficar 2 semanas, aprendendo com o Google o que a gente tinha que melhorar, apresentando nossa ideia para alguns investidores, e de lá a gente pivotou a ideia, pivotar e mudar um pouco a ideia, dessa só de networking, para tomar um café e uma cerveja, para uma plataforma de coworkings. Então hoje a gente leva as pessoas para trabalharem desses espaços e também ajuda elas a se conectarem um café e uma cerveja nesses locais. A gente teve um incentivo também do Sebrae, o Sebrae Tech, que conseguiu também dar um apoio para a gente desenvolver a nossa plataforma. Então todos esses apoios, o investimento anjo, a nossa equipe está sendo criada e a gente está evoluindo como empreendedor, foi importante para a gente chegar na ideia que é agora, que é a ideia que funciona, que está escalando. O nicho desse mercado é um nicho bastante específico, né? E a gente observa cada vez mais empresas interessadas em entender e até colocar esses conceitos de startup, de inovação para dentro das empresas tradicionais. Então, alguns mercados eles são impactados com essas mudanças tecnológicas, com o surgimento dessas novas empresas de tecnologia, e necessariamente startups ou não, entendendo quais são as oportunidades que existem para que essas empresas possam trabalhar. Então, a gente observa hoje um movimento de segmentos tradicionais incorporando um pouco desse mundo de startups e trazendo isso para dentro das empresas. Além das condições internas da startup, a situação econômica do país interfere diretamente na confiança dos investidores. Quando os juros estão muito altos, é mais cômodo e rentável para o investidor comprar um título público e ficar esperando o retorno. Quando os juros caem e o retorno começa a ficar muito baixo, ele começa a ter um apetite maior para risco e retorno. Então, a economia real, ela oferece algumas oportunidades um pouco mais arriscadas, mas com uma possibilidade de retorno bem maior. Quando a economia está indo bem e a taxa de juros está baixa, mais pessoas vêm para esse mundo da economia real. O que é muito bom porque é um ciclo. Investidores colocam recursos em empresas inovadoras que geram resultado para a sociedade, esse dinheiro cresce e volta para os investidores. Isso é um ciclo
positivo econômico, onde os investidores vão ganhando dinheiro e a sociedade vai se transformando, vai se desenvolvendo. Mas o dinheiro não é o único fator que influencia no sucesso de uma empresa. Hoje em dia a gente tem a tecnologia, né? Então os desafios eles não podem ser outros que não do comportamento das pessoas. Por que eu digo isso? Porque aqui quase todas as comunidades empreendedoras, elas dizem, por exemplo, que conseguir investimento, que a burocracia do país, que os impostos eles são um peso, e são mesmo. Mas enquanto a gente luta para melhorar esse cenário, a gente tem que empreender, e a vida é assim. E eu digo isso porque eu fui, por exemplo, conhecer o ecossistema da Estônia, que é um ecossistema super relevante, que pouca gente conhece ou fala dele, mas é um ecossistema muito vivo, ativo, e o Skype nasceu lá, por exemplo. Lá eles têm somente uma aceleradora, um fundo de investimento, que é do governo, e um ambiente de coworking. Então, o que o empreendedor de lá faz? Ele corre atrás de outras coisas. Ele vai buscar na Europa, na Ásia, o seu investimento. Então, assim, o mundo já é globalizado. Desde a década de 90 a gente ouve isso, né? A percepção que eu tenho é que esse ambiente, esse ecossistema de startup aqui no Brasil, ele difere do que acontece no exterior. Às vezes, até o entendimento do que é uma startup é diferente aqui lá fora. Né? Tem alguma característica mais marcante que vocês percebam dentro de um cliente de vocês, né, de uma startup, que vocês percebam, não, isso é um cliente para o exterior, isso é um cliente para o Brasil? Tem essa diferenciação? Tem, e eu achei boa essa pergunta por causa de um fator muito interessante. No caso do Brasil, a gente já nasce num mercado gigante. Então, nesse sentido, a startup, se ela conseguir atender o Brasil inteiro, ela já é grande. Por exemplo, uma startup que surge em Israel, o que acontece? É um mercado pequeno. Então, para ela ter uma solução que vai crescer, que vai escalar, ela precisa pensar além das fronteiras culturais, além das fronteiras legais, além das fronteiras de espaço, geográficas. Acho que a palavra melhor é essa, além das fronteiras geográficas. Nesse sentido, ela nasce o quê? Ela nasce global. Minas Gerais ela é muito forte na área de biologia, na área de agritechs, de agricultura. A gente tem um conhecimento forte nos centros de pesquisa, na UFMG, Federal de Viçosa, Federal de Lavras, e a partir desse conhecimento, geralmente é que os negócios inovadores são criados. E Minas Gerais é muito forte nisso. E o que a gente tem sentido nesses últimos 10 anos, principalmente, essa revolução digital, essa digitalização da economia real, tem trazido muitas oportunidades de investimento. Big Data, inteligência artificial, aprendizado de máquina, são coisas que estão mais acessíveis aos empreendedores hoje. Há 10, 15 anos atrás, só as grandes multinacionais tinham condição de investir pesado em conhecimentos desse tipo. Hoje, esse tipo de conhecimento já está disponível para os empreendedores de uma forma geral a um custo relativamente baixo. E é interessante que o Brasil está no mesmo patamar dos países desenvolvidos nessa área. Então, as empresas inovadoras dessa digitalização da economia real aqui no Brasil, elas estão no mesmo nível das empresas no Vale do Silício, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Então, essa onda a gente está dentro dela, está na vanguarda, temos que aproveitar. Então, esse DNA de pensar global é algo que também vem com a maturidade do ecossistema, né? É importante lembrar que o ecossistema brasileiro ele é muito nascente ainda, muito imaturo. Apesar de ter muitas iniciativas, a gente ainda está aprendendo. E então, nesse sentido, eu acho que o item de diferenciação de um perfil de startup para ir para o mercado internacional ou então uma startup para estar mais aqui no Brasil é exatamente essa questão. O seu produto ele é global? É a pergunta que deve ser feita. Os investidores eles se preocupam muito com o perfil do empreendedor. Aquela pessoa que tem o sonho, que foi a origem da empresa e qual o caminho que ela quer seguir, isso é muito importante. O investidor, geralmente, ele não quer só colocar o dinheiro e ver o que vai acontecer. Ele quer entender, quer participar, quer ajudar nas decisões. Então, o perfil do empreendedor, eu acho que é o ponto mais importante. E é disso que o empreendedor precisa cuidar bastante
para ser sincero, respeitoso. Essas coisas básicas assim, elas são muito importantes numa vida de muitos anos de relação empreendedor e investidor. Como que você vê o futuro das startups aqui no Brasil, especialmente aqui em Belo Horizonte? Olhando para os ecossistemas e como eles funcionam, a gente tem que entender que a gente funciona diferente do mundo, né? O Brasil tem uma história diferente, ele tem um perfil cultural e econômico diferente. E eu digo isso porque a gente tenta desenvolver aqui o nosso ecossistema para ele se transformar num Vale do Silício. E o Vale do Silício, antes de ser o Vale do Silício, ele tinha também 40 anos de história com inovação. Então, não dá para correr atrás, a gente tem que buscar os nossos caminhos. Então, quais são algumas particularidades do Brasil que a gente pode usar a nosso favor? Então, a gente é um país de multinacionais, por exemplo. Então, a gente tem que pensar em estratégias de saída para o investidor que envolvam grandes empresas, estratégias de fomento ao ecossistema de startup que envolvam grandes empresas. A gente é um país desequilibrado, né? Assim, desigualdade social. Hoje em dia a gente fala muito de inovação frugal, que é um tipo de inovação disruptiva que foi criada para atender a base da pirâmide. Ou seja, que tipo de negócio a gente pode gerar que não só vai gerar riqueza para você enquanto empreendedor, mas que vai gerar benefício social e riqueza para o seu país. Então a gente tem um cenário maravilhoso para explorar as inovações frugais. Então eu vejo que startups que resolvam problemas dessa natureza, eles têm um potencial de escalar para o mundo e eles têm tido um ambiente de investimento, de impacto que a gente chama, que está crescente no mundo todo, inclusive no Brasil. Mercado de Negócios fica por aqui. Se você quiser enviar alguma sugestão de tema ou comentário, entre em contato com a gente. Envie um e-mail ou entre no site da TV Horizonte. Eu espero você na semana que vem. Até lá!